Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Para quem está acompanhando desde o início, deve ter percebido uma mudança no cenário. Ela aconteceu porque, como eu mencionei no nosso primeiro encontro, eu estou gravando essas videoaulas em função da demanda gerada pela pandemia de Covid-19. E aí eu não tenho muito tempo para planejamento e execução. Logo, fica difícil retomar as gravações das aulas anteriores, mas eu estou sempre aberto a sugestões. E eu apresentei as minhas videoaulas para alguns colegas de profissão e familiares, e aí muitos disseram que, como o objetivo é transmitir conhecimento, nesse caso, em se tratando do cenário, menos é mais. Então, eu dei uma reduzida na quantidade de elementos que vocês estão visualizando e eu espero que isso ajude no estudo de vocês ou na compreensão do que eu estou apresentando. Mas vamos ao que interessa a vocês. Então, aquela apresentação básica inicial, eu sou o professor Marcelo Santos Linder, também conhecido como apenas Marcelo Linder, professor Linder, e nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas associadas à disciplina Algoritmo e Estrutura de Dados 1. O tema da nossa aula de hoje é vetores e matrizes. Vamos trabalhar esses tópicos sob o prisma das noções de abstração de dados que foram vistas anteriormente. Então, vou começar destacando algo que já foi mencionado, que o vetor é um exemplo de uma estrutura de dados trivial. Logo, se a gente pensar na linguagem de programação C, temos que um string, que nada mais é do que um vetor de caracteres, é um exemplo de uma estrutura de dados trivial. Também cabe destacar que uma estrutura de dados só é funcional se a ela estiver associado um conjunto de operações que vão manipular esses dados. Para que todos vocês consigam compreender melhor estes conceitos, eu vou me valer de um exemplo. Vocês vão perceber que basicamente a estrutura das minhas aulas com relação aos tópicos é conceito, exemplo, exercício. E não vamos fugir a essa receita. Bom, a gente vai definir então como exemplo um tipo de abstrato de dados denominado matriz e um conjunto de operações sobre esse tipo. A estrutura que nós vamos ver então vai permitir o armazenamento de uma matriz. Uma matriz nada mais é do que um vetor bidimensional. E vamos também definir um conjunto de operações. Esse conjunto vai ser constituído pelas operações criar, inicializar, imprimir, somar, subtrair e multiplicar. Vamos ver uma a uma a implementação dessas operações. Vamos começar então definindo o meu tipo de dado matriz. Então, como que eu vou organizar esses dados em memória? Que dados nós estamos nos referindo? Quais são os dados relevantes para que a gente possa construir uma matriz? Preciso saber o número de linhas e colunas que essa matriz tem e também o valor dos seus elementos. Então temos ali a definição de uma estrutura em C com 3 campos, onde os 2 primeiros são inteiros e refere-se especificamente ao número de linhas e ao número de colunas que essa matriz vai ter. Vamos trabalhar sobre matrizes inteiras. Então temos ali, fizemos a escolha para armazenarmos os elementos de um campo que é um ponteiro para inteiro. Por que isso? Porque vamos nos valer da alocação dinâmica de memória, já que as nossas matrizes vão poder ter um número qualquer de linhas e colunas. Que tem uma experiência já em alocação dinâmica de memória, que é um pré-requisito para a nossa disciplina, pode ter se perguntado por que não utilizar um ponteiro para inteiro apenas para fazer referência à área de memória onde estão armazenados os elementos da matriz. A resposta vem justamente da experiência da utilização de alocação dinâmica de memória para o armazenamento de matrizes. Pois, quando nós usamos um ponteiro para ponteiro, podemos referenciar esse ponteiro 2 vezes, trabalhando de forma análoga à forma com que a linguagem C trata matrizes ou vetores bidimensionais alocados estaticamente. Então, eu vou poder referenciar pela primeira vez o ponteiro, fazendo menção à utilização do índice da linha, e referenciar pela segunda vez, fazendo menção à utilização do índice da coluna. E eu tenho acesso.
Tá? Então a escolha inicialmente pode não parecer tão simples quando se trata da alocação dinâmica de memória. Isso vai ficar mais claro com a apresentação do código da função criar, né, matriz, mas depois vai ficar mais claro com a manipulação desta, feita também no nosso exemplo. Então vamos lá. Primeiro eu vou apresentar os protótipos das operações, ou melhor, das funções que irão implementar essas operações. Vamos começar pela função criar matriz. Todas as funções que eu vou apresentar para vocês aqui vão ser do tipo void. E o que isso significa? Que eu não tenho tipo de retorno, tá certo? Então, para quem aprendeu a programar, sei lá, com Pascal, ou usando o Visualog, a gente está implementando, entre aspas, um procedimento. A gente pode enxergar dessa forma. Então vamos lá. A minha função criar matriz vai ser do tipo void e vai ter 3 parâmetros. Esses parâmetros são, respectivamente, um inteiro, que vai estar associado ao número de linhas dessa minha matriz que vai ser criada, um próximo inteiro, que vai referenciar, ou melhor, vai armazenar o número de colunas dessa minha matriz, e por fim eu tenho o endereço de memória onde eu vou poder armazenar esses dados da minha matriz. Seguindo adiante, eu tenho ali então o protótipo da função inicializar matriz. Essa, por sua vez, também é do tipo void, mas tem apenas um parâmetro, que é um ponteiro para a matriz. Ou seja, para inicializar essa matriz eu preciso apenas saber aonde os dados se encontram na memória. Dando prosseguimento, eu tenho agora a minha função imprimir matriz, que vai servir para que a gente possa visualizar na saída padrão esta matriz e verificar assim a aplicação das demais operações. Como eu mencionei, todas vão ser do tipo void, e no caso de imprimir, assim como inicializar, eu preciso apenas saber aonde na memória se encontram os dados da minha matriz. Por isso, eu tenho apenas um parâmetro, que é um ponteiro para a matriz. A função então que vai implementar a operação somar matriz vai retornar também um elemento do tipo void e vai receber dessa vez 3 parâmetros, todos sendo ponteiros para a matriz, para o elemento do tipo matriz. Por quê? Na soma eu tenho envolvido 2 operandos. Então eu tenho inicialmente a posição, o endereço da posição de memória onde se encontram os dados das 2 matrizes operando para a minha operação. E por fim tenho o último ponteiro para a matriz, que refere-se à posição onde eu vou armazenar os dados da matriz resultante desta operação. De forma análoga eu tenho ali, né, o protótipo da minha função subtrair, né, retorna um void e também recebe 3 parâmetros, todos ponteiros para a matriz. Já que eu também tenho 2 operandos envolvidos na operação, eu vou gerar uma matriz como resultado da aplicação da operação. De forma análoga, tenho então o protótipo da minha função multiplicar matrizes, né, também retornando um void e recebendo 3 ponteiros para a matriz. O foco da disciplina não é o ensino da programação com a linguagem C, e sim da manipulação de estruturas de dados. Contudo, como nós vamos utilizar a linguagem de programação C, na medida do possível eu vou tentar detalhar ao máximo os códigos que nós vamos visualizar. Então, temos ali o cabeçalho da função. Este vai se diferenciar apenas do meu protótipo, em que? No fato de que eu vou dar nome aos meus parâmetros. Então a gente tem o primeiro parâmetro com o identificador NL, referindo-se ao número de linhas. O segundo com o identificador NC, fazendo menção ao número de colunas. E por fim, M, né, dando nome ao ponteiro para a matriz. No final da linha eu estou abrindo o meu bloco, né, da minha função. Começo o bloco definindo as variáveis locais que eu vou me utilizar nessa função. Vou fazer uso de 2 variáveis locais inteiras, I e J, que vão me auxiliar nessa criação da matriz. Mais para frente eu vou detalhar a utilidade de cada uma dessas variáveis locais. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso então reservar a área de memória que eu vou utilizar para armazenar os elementos da minha matriz. Então eu vou inicializar o campo elementos da minha estrutura apontada por N. Lembrando, né, que este campo
é do tipo ponteiro para inteiro. Para fazer essa reserva da área dinamicamente, né, eu vou me valer da função malloc, função esta disponível na biblioteca stdlib. Então eu tenho que incluir, né, o meu arquivo cabeçalho stdlib.h para fazer uso das funções disponíveis em C para alocação dinâmica de memória. Como funciona a função malloc? Ela vai receber como parâmetro a quantidade de bytes que eu quero reservar na minha memória. E essa quantidade vai ser determinada como? Lembrando, eu estou fazendo a opção por armazenar um ponteiro para inteiro. Então, inicialmente eu vou reservar um vetor com NL elementos, ou seja, a quantidade de linhas que eu tenho, onde cada elemento desse vai ser um ponteiro para inteiro, ou seja, vai ter um endereço de memória onde se encontram os elementos da linha. Mas malloc vai retornar o endereço inicial dessa área. Então tem uma área onde os elementos são endereços de inteiros, ponteiros para inteiro. O endereço inicial dessa área é o endereço de um inteiro. Então por isso eu tenho o cache sendo associado lá a malloc como sendo ponteiro para inteiro. Lembrando que malloc, por padrão, retorna um valor, ou seja, um endereço de memória tipo void, pois para a função malloc só é importante a quantidade de bytes que deve ser reservada. Não é pertinente se aquela quantidade de bytes vai ser usada para armazenar um elemento do tipo float, elementos do tipo int e assim por diante. Tá certo? Bom, sempre que eu utilizar a função malloc, existe a possibilidade da área de memória que eu quero reservar não estar disponível. Se isso acontecer, malloc vai retornar a macro null, que vai representar o falso em C. Então o que eu faço? Eu verifico, né? Se eu não conseguir reservar a área, o retorno é null, null é falso. Tem a nossa exclamação ali, né, na expressão lógica que controla o nosso if. Então vou negar o que eu tenho em elementos. Se não for possível reservar, eu tenho null, eu tenho falso. Ao negar o falso, eu entro no if. Apresento a mensagem, não foi possível reservar memória para a matriz. E com o meu exit, finalizo a execução do meu programa. Contudo, se eu conseguir reservar a área de memória com malloc, o retorno vai ser o endereço inicial dessa área. E este vai ser um valor diferente de 0. Então vai representar verdadeiro. Ao negar o verdadeiro, eu tenho falso, eu entro no if. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou fazer uma representação gráfica ali. Então, aqueles quadradinhos azuis ali vão representar os meus elementos da área de memória que foi reservada. Então, cada elemento daquele ali representa o endereço de um inteiro. A função malloc reservou lá NL quadradinhos, né, o número de linhas que eu tenho. Cada quadradinho daquele ali tem um endereço de um inteiro. Dando continuidade. Agora eu vou precisar percorrer esse meu vetor de ponteiros, né, minha área de memória reservada, percorrendo elemento a elemento, onde cada elemento é um endereço de um inteiro, e inicializar esse elemento com o endereço da área de memória reservada para o armazenamento da linha respectiva. Então eu vou percorrer ali, né, esse meu vetor, ele tem NL elementos, eu vou usar o meu i ali, né, para varrer esse meu vetor, lembrando da similaridade entre ponteiros e vetores, né, que foi um tópico estudado em Introdução à Programação. Aqui eu acabo deixando uma lacuna para vocês, porque o ideal era que, sendo esta uma disciplina com pré-requisitos, que eu tivesse já ministrado, né, ou seja, tivesse disponibilizado as videoaulas referentes a essa disciplina. Infelizmente, isso não aconteceu, pois, como eu mencionei lá no início, é a minha primeira experiência em videoaulas. E eu estou fazendo isso por força das circunstâncias, né? Não foi nenhuma escolha minha. Então não tive tempo hábil para construir as videoaulas das disciplinas pré-requisitos e aí depois construir a videoaula da disciplina Algoritmo e Estrutura de Dados 1. Mas esse é um conceito que vocês podem encontrar, ou melhor, estudar, através de outras videoaulas, material de outros professores. Tá bom, pessoal? Lembrando que a demanda específica para a construção dessas videoaulas é dos alunos
de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Porém, o material disponível por outros colegas na internet, seja através de slides, seja através de uma página, seja através de uma videoaula, já me ajudaram em outros momentos para que eu construísse o meu próprio material. Então eu acho justo que eu retribua o favor que foi feito a mim, disponibilizando então as minhas videoaulas para o público em geral. Retomando então, estou explicando o for ali, né, que está sendo utilizado para que eu percorra o meu vetor de ponteiros para inteiros, que foi alocado no meu malloc lá em cima. Eu vou percorrer então esse vetor e os meus valores de i vão variar de 0 a nl, né, que são os índices dos elementos contidos nessa área de memória. Começo então reservando agora a área para a minha primeira linha. Então lembrando, quanto de memória eu preciso para armazenar uma linha de uma matriz? Primeiro, quantos bytes um elemento ocupa? Então tenho lá o size of int, então vai retornar a quantidade de bytes que o inteiro ocupa. E aí eu multiplico pela quantidade de colunas, aí eu tenho a área em bytes que uma linha ocupa. O retorno dessa área de memória reservada vai ser atribuído ao iésimo elemento do meu vetor elementos, que é um campo da minha estrutura apontada por M. Agora, claro, né, eu mostro ali graficamente o que porventura aconteceu. Então foi reservado uma área onde cada quadradinho daquele salmão, ou salmão, né, para ser mais claro, armazena um inteiro. Então eu tenho ali NC quadradinhos, né, consecutivos capazes de armazenar inteiros. E o endereço deste primeiro quadradinho, né, dessa minha área, vai ser colocado na primeira posição da minha área lá, representada pelos quadradinhos azuis. Bom, não vou fugir da necessidade de verificar se a área de memória alocada foi realmente alocada, então tem um if análogo ao que nós vimos lá no início. Se porventura eu não conseguir, aí eu vou apresentar a mensagem: não foi possível reservar memória para a matriz, e finalizo a execução com o meu exit. Por que o primeiro exit tinha 1 e esse tinha 2? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas isso refere-se a algo que vai ser fornecido para o sistema operacional que está executando o programa, né, o retorno da sua execução. Então eu estou querendo sinalizar ali que teve algum problema. O primeiro foi o problema 1. Na segunda finalização, o problema que eu estou identificando como 2. Por fim, né, eu tenho ali, né, voltando para o meu for na próxima iteração, então o valor de i vai passar a ser 1, e eu vou verificar se este é menor que nl. Se for, eu continuo a execução, reservando mais área de memória para a minha próxima linha, e eu tenho ali ela representada em quadradinhos amarelos, tá certo? E assim sucessivamente. Aí eu fecho o meu for ali, né, quando eu sair dele, eu vou ter reservado área para todas as minhas linhas da matriz. Mas o meu trabalho ainda não acabou, né? Minha função precisa inicializar também os outros dois campos da minha estrutura, que refere-se especificamente ao número de linhas e ao número de colunas. Então eu utilizo M, né, que é o meu endereço de memória de onde se encontram os dados da minha matriz, referencio ele, vou para essa área de memória e acesso o campo NL, que refere-se ao número de linhas. Aí eu atribuo a este campo o valor que eu recebi no meu parâmetro NL. E faço de forma análoga a atribuição do valor do número de colunas para o campo NC da minha estrutura apontada por M. Bom, a gente vai ver depois com a implementação da operação de multiplicação, né, que é interessante que ao criar uma matriz, esta seja inicializada já com seus valores em 0. Então, eu vou apresentar aqui, né, uma função cria matriz que cria uma matriz NL por NC de inteiros e vai zerar todos os elementos. Eu tinha como zerar essas posições através da alocação dinâmica de memória, mas eu não fiz intencionalmente para que seja necessária essa implementação. Por quê? Porque eu quero já na função criar deixar claro para vocês a vantagem da utilização de um ponteiro para o tipo do elemento. Então tem um primeiro for ali, né, onde o meu i vai variar de 0 a nl-1, então eu vou percorrer todas as minhas linhas. Dentro do for eu tenho um for interno ali, que vai percorrer todas as colunas para esta iésima linha. Então meu j vai variar de 0 a nc-1.
O que eu vou fazer? Então eu acesso agora, notem, elementos é um ponteiro para inteiro. Então eu uso o i para referenciar uma vez esse ponteiro, para ir para o endereço da linha, e aí referencio com j esse endereço da linha para ir para o jésimo elemento. E aí atribuo a este elemento o valor 0. Certo? E aí eu vou iterar nesses fors e vou zerar toda a minha matriz. Fecho então agora a minha função criar matriz. E vamos agora para a implementação da função inicializar matriz. Então, lembrando, né, que o meu protótipo é exatamente igual ao cabeçalho, a única diferença é que agora eu dou nome ao meu parâmetro, que é um ponteiro para matriz, então vou dar o nome m. Tenho também variáveis locais na função inicializar. Vou usar um primeiro for para percorrer todas as linhas da minha matriz e um for interno para percorrer todas as colunas desta linha, da iésima linha. Bom, abro um bloco nesse for porque eu vou ter mais de uma instrução. Eu tenho primeiro o printf para apresentar a solicitação do valor do elemento na saída padrão, né? Então tenho ali printf, a minha string de controle, vai ter a sequência, eu vou mudar de linha e apresentar a sequência de caracteres que vai apresentar a mensagem entre com a matriz, abre um colchete e agora apresenta o valor inteiro, que nada mais é do que o valor de i acrescido de uma unidade. Essa unidade é para transparecer ao usuário um detalhe de implementação, que os índices em C começam em 0, né? Então está lá no meu for primeiro lá a inicialização de i com 0, porém eu vou solicitar o elemento da primeira linha. Então o primeiro valor a ser apresentado não deve ser 0, deve ser 1. Né? Então apresento ali o valor de i mais 1, fecho o colchete, abro o colchete agora e vou apresentar agora o valor referente ao índice da minha coluna que eu faço a solicitação. Então ele é contido em j. Eu ponho mais 1, porque para transparecer também a questão dos índices começarem em 0. Notem lá no meu segundo for, né, que o j é inicializado com 0. E inicialmente eu vou pedir o valor da primeira linha, primeira coluna. Tá certo? Bom, agora após o printf eu tenho o meu scanf. Então vou ler através da entrada padrão, ou seja, do meu teclado, um valor inteiro. Aonde eu vou armazenar esse valor inteiro? Então eu tenho ali, ó, a referência ao meu ponteiro m, então eu vou para a minha estrutura, vou para o campo elementos, que é um ponteiro para inteiro, referencio o primeiro ponteiro, então eu vou para o endereço da minha linha, referencio esse endereço indo para o elemento, e aí eu tenho o e-comercial lá na frente, que eu extraio o endereço de memória deste elemento para passar para scanf. Tem formas alternativas de escrevermos essa linha, tá certo? Mas eu não vou tratar desses detalhes agora, que vai fugir ao foco da nossa disciplina. Fecho então o bloco ali do meu for interno e após iterar nesses fors, eu vou solicitar todos os elementos da matriz e fazer a leitura do valor para esses elementos. Fecho então o bloco da minha função inicializar matriz. Vou agora para a minha função imprimir matriz. Então, protótipo, né, como eu falei, só vai ser acrescido ali do identificador para m. Eu tenho o cabeçalho da minha função, eu abro o bloco. Vou também ter duas variáveis locais para percorrer essa minha matriz. Então começo com for, varrendo as linhas, um printf inicial ali. O que eu vou fazer? Vou depois mostrar para vocês uma imagenzinha de como vai ficar essa minha matriz sendo apresentada no monitor. Mas efetivamente eu começo mudando de linha e colocando um pipe. Depois eu entro no for e vou apresentar na tela todos os elementos dessa minha iésima linha. E aí, como que eu apresento? Tem um printf ali que está dizendo que eu dou um espaço do que eu tinha na tela, apresento agora um valor inteiro, vou reservar 3 colunas para esse valor. Na realidade tem uma falhazinha ali, né? A minha intenção era colocar 03D, porque eu queria, caso eu estivesse apresentando um inteiro, com menos de 3 dígitos, colocar zeros para preencher a esquerda, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então eu já estou fazendo aqui meio errata do código, estou percebendo já que ele não condiz com a imagem que eu vou apresentar. Por que isso? Porque, como eu disse, eu estou ajustando os meus slides na medida que eu estou construindo as aulas. Então eu vi que eu não tenho um quadro negro aqui à minha disposição e infelizmente não tenho uma mesa digitalizadora e nem o meu
notebook tenha a tela sensível. Então é muito difícil para mim escrever nos slides enquanto eu estou fazendo essa aula. E eu tenho que produzir aulas numa velocidade meio grande, né? Já que eu estou na iminência de começar as minhas atividades síncronas e assíncronas referentes à disciplina. Peço desculpas, então estou retomando nesse meu printf ali, após o %, eu teria 0 antes do 3, tá certo? Então vamos lá. Printf, aí eu tenho um espaço ali, vou apresentar um inteiro, vou reservar 3 colunas e no caso, para condizer com o meu exemplo, eu teria um 0 ali para, caso o valor inteiro tenha menos de 3 dígitos, eu vou colocar zeros à esquerda para ficar bonitinho visualmente. O valor que vai ser apresentado é o valor que eu vou acessar através da referência ao meu ponteiro M. Então vou para a estrutura, vou para o campo elementos, que é um ponteiro para inteiro. Referencio a primeira vez para ir para o endereço da linha, correto. Referencio para ir para o endereço da 10ª linha. Referencio mais uma vez para ir para o elemento correspondente dentro dessa linha, ou seja, J-ésima coluna, tá certo? Apresento o valor então na saída padrão. Executo esse meu for, apresento todos os elementos da minha 10ª linha. Depois eu finalizo dando um espaço e colocando um pipe. Finalizo a apresentação da linha. Fecho o meu for externo e eu vou voltar para a próxima iteração para apresentar os elementos da próxima linha. E assim eu faço até apresentar todas as linhas da minha matriz. Fecho então o bloco de imprimir. Agora eu vou mostrar para vocês como que isso vai ficar na tela. Então, temos ali então um monitorzinho, né? Como vai ficar. Notem que os meus elementos ali até estão com valores repetidos, né? O último ali era para ficar um 9 visualmente, acho que cometi alguns erros nessa minha digitação. Mas efetivamente eu tenho ali uma matriz 3×3, né? O elemento da primeira linha, primeira coluna é o 1, e aí como ele tem menos de 3 dígitos eu coloquei 00 ali antes, com 001, e assim eu procedi para os demais. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido e peço desculpa pelos meus eventuais erros aqui. Eu estou adquirindo uma experiência com essa questão das videoaulas. Seguindo adiante, tenho agora a função de somar matrizes. Então, como eu mencionei, ela tem 3 parâmetros, né? Estou dando os identificadores M1, M2 e M3 respectivamente. Começo o bloco da minha função. Vou então inicialmente verificar a condição necessária para que seja possível fazer a soma de matrizes. Então, para somar matrizes eu tenho que ter o mesmo número de linhas e de colunas nas duas matrizes operandos. Então estou vendo ali se o número de linhas na matriz M1 é igual ao número de linhas na matriz M2 e o número de colunas na matriz M1 é igual ao número de colunas na matriz M2. Certo? Se forem iguais, eu posso executar a minha soma. Então eu vou entrar no meu if. Abro o bloco do if ali. Vou ter variáveis locais a esse meu if para poder percorrer as matrizes, né? Tanto operandos quanto a resultante. Então vou usar i e j. A primeira coisa que eu vou fazer é criar a minha matriz resultante. Então essa matriz resultante vai ter o mesmo número de linhas que eu tenho na primeira ou na segunda, tanto faz, e o mesmo número de colunas que eu tenho tanto em M1 quanto em M2, já que eu entrei no if confirmando que o número de linhas que NL em M1 era igual a NL em M2 e NC em M1 era igual a NC em M2, tá certo? E aí eu passo o endereço de memória de onde eu vou colocar os dados referentes à minha matriz resultante. E este está contido em M3, já que M3 é um ponteiro para a matriz, né? Como nós vemos no cabeçalho da função. Agora eu tenho um for para percorrer todas as minhas linhas. Aí notem o detalhe, né? Como o ML vai ter o mesmo número de linhas que eu tenho em M1, eu também poderia colocar ali, né, M1 referenciando o campo NL, tá bom? Então vou percorrer todas as minhas linhas da minha matriz resultante, todas as minhas colunas na matriz resultante. Aí eu vou percorrer todos os elementos, né, nesses fors encadeados. O que eu vou fazer agora? Inicializar o valor de cada um dos elementos da minha matriz resultante. Então, temos lá, né, eu referencio o M3, então vou para a minha estrutura, né, apontada por M3. Nessa estrutura eu vou para o campo elementos, que é um ponteiro para inteiro, e aí referencio 2 vezes esse ponteiro. Né? Primeira referência com i, para ir para a 10ª linha. Segunda referência com j,
para ir para a jésima coluna dentro desta linha. E esse elemento vai receber o valor obtido através da soma dos elementos correspondentes, né, posições correspondentes em M1 e M2. Então, o elemento da primeira linha, primeira coluna de M3 vai receber o resultado da soma do elemento da primeira linha, primeira coluna em M1 mais o elemento da primeira linha, primeira coluna de M2, que é isso que nós vemos ali nesta linha, certo? Vou executar então estes dois fora e aí eu vou obter todos os elementos da minha matriz resultante. Fecho meu if. O else é simplesmente para o fato de quando eu não tiver a condição necessária para a soma ocorrendo, eu tenho que informar isto ao usuário. Então tem um printf ali informando que a soma não é possível. Vocês vão ver ali que eu não faço uso de acentuação nas mensagens que eu vou apresentar lá, né, na tela. E aí esse é um hábito antigo, lá da época de Mirk e tal, que é para dar o som do acento agudo, esse H ali após o E. Só um detalhe de grafia. Bom, fecho então agora o bloco da minha função que representa a soma. Vocês devem ter percebido, ou melhor, vou atentar vocês ao detalhe, que esse código, para o código da subtração, ele vai mudar pontualmente. Eu vou destacar em vermelho o que muda. Então, primeira coisa que a gente tem de mudança ali é o nome da função. Então temos subtrair ali sendo substituído por somar. Depois, da mesma forma, a condição necessária para a subtração ocorrer é a mesma. As mesmas variáveis locais, necessário criar a matriz resultante. Vou percorrer os elementos da matriz resultante também da mesma forma. Só que, ó, notem em vermelho ali, ao invés de fazer uma soma dos elementos correspondentes na matriz M1 e M2, eu faço uma subtração e armazeno no elemento correspondente da matriz resultante. Fecho ali o meu if, tenho o meu else, e aí notem que a mensagem também é peculiar. Então não vou dizer que a soma não é possível, vou dizer que a subtração não é possível, tá certo? E fecho o bloco da minha função subtrair. Agora nós vamos para a última operação disponível no meu TAD, implementada pela função multiplicar matrizes. O multiplicar matrizes não é algo tão trivial quando a gente já trabalha com matrizes alocadas de forma estática. Com elas alocadas dinamicamente, vai ser a mesma complexidade. Por quê? Porque eu fiz a opção por armazenar os meus elementos usando um ponteiro para inteiro. Notem esse detalhe. Vamos lá então. Antes de começar, eu sei que o foco não é esse, mas só para vocês conseguirem entender melhor o código. Então a gente tem ali um exemplozinho de uma multiplicação entre matrizes. Então, primeiro eu tenho uma matriz ali com 2 linhas e 3 colunas. Depois eu tenho uma matriz, né, a matriz A, né, os elementos estão ali, A1, A2, A3, então a matriz A tem 2 linhas, 3 colunas. Ela vai ser multiplicada pela matriz B, que tem 3 linhas, 2 colunas. A condição necessária para que se possa fazer a multiplicação entre matrizes é que a matriz multiplicando tem que ter o número de colunas igual ao número de linhas da matriz multiplicadora. E ali a gente pode ver, né, a matriz A tem 3 colunas e a matriz B tem 3 linhas. Então posso fazer a multiplicação e eu vou chegar a uma matriz resultante que vai ter o número de linhas da multiplicando e o número de colunas da multiplicadora. Então a gente tem lá como resultado uma matriz 2 por 2. Então na linha de baixo ali a gente tem escrito como se obtém o valor do elemento C1, né, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz resultante. Então o elemento C1 ele vai ser obtido através da multiplicação dos elementos A1 por B1, somado esse resultado à multiplicação dos elementos A2, B3, somado à multiplicação dos elementos A3, B5, tá certo? E assim sucessivamente, né? De forma análoga, eu vou gerar C2, C3, C4. Lembrando que não é o foco, mas é necessário para vocês poderem entender e também tirarem o ferrugem, né? Já que mesmo quando a gente está fazendo uma disciplina presencial, os alunos tiveram um intervalo lá do primeiro semestre letivo para o segundo semestre letivo com relação à disciplina onde trabalharam a multiplicação de matrizes e agora quando eles vão utilizar desse conceito adquirido. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a condição necessária para que seja possível fazer a multiplicação. Então temos lá, né,
que M1 é um ponteiro para a matriz multiplicando, M2 um ponteiro para a matriz multiplicadora, e a gente vê ali a verificação se o número de colunas da matriz multiplicando é igual ao número de linhas da matriz multiplicadora. Se for, a gente pode dar continuidade às nossas operações. Então temos ali agora as variáveis locais a esse if. Vou ter I para percorrer as linhas da matriz resultante, J percorrer as colunas da matriz resultante e Z para percorrer as parcelas que eu vou ter no processo de obtenção dos valores na matriz resultante. Temos então ali a primeira coisa, assim como aconteceu na subtração e na soma, eu vou criar a matriz resultante. Aí um detalhe que eu chamo é que quando eu crio a matriz, lembrando, eu zero todos os elementos da matriz. Isso é importante por quê? Porque eu vou usar esses elementos como acumuladores da soma das parcelas para a obtenção do valor respectivo na matriz resultante. Agora eu tenho um for ali onde eu vou percorrer a minha matriz resultante, né, em todas as linhas, e um interno onde eu vou percorrer as colunas. Né? Então com esses fors aí eu percorro todos os elementos da resultante. Primeira coisa que eu faço, eu estou destacando, não é necessária essa linha, tá certo? Porque eu já zerei na criação, mas aqui eu destaco que caso não tenha ocorrido, né, não tivéssemos aqueles dois fors lá do cria, onde eu zero todos os elementos, eu precisaria ter esta linha. Essa linha aqui, no caso do nosso código, ela é desnecessária. Então, ela não precisaria existir. Tem um for interno ali, que este for vai percorrer agora as parcelas, né, para termos a obtenção do elemento na matriz resultante. E aqui temos a instrução que vai gerar a obtenção do elemento. Tá certo? Bom, fecho então o meu segundo for ali. Fecho o meu if e eu tenho else para quando não for possível fazer a multiplicação. Então apresento para o usuário a mensagem: a multiplicação não é possível. E fecho agora a minha função. Deixando claro, né? Lembrando lá no início da nossa aula, eu mencionei para vocês que a gente ia trabalhar com vetores sob o prisma das noções de abstração de dados. Então, em tipo abstrato de dados, eu tenho total liberdade para definir como os meus dados vão ser armazenados, organizados em memória. Então, o meu tipo abstrato de dados matriz, ele poderia ser representado pela estrutura abaixo, né, que eu mencionei lá no início, que era uma forma alternativa. Então eu posso ter uma estrutura com 3 campos, né, eu vou ter também 2 campos inteiros para armazenar respectivamente o número de linhas e colunas, mas agora eu vou fazer a opção por ter apenas um ponteiro para inteiro, fazendo menção à área onde eu vou armazenar todos os elementos. Tá certo? Aí, é claro, né, eu vou deixar agora um exercício para vocês. Então eu quero que vocês implementem as operações definidas anteriormente para o TAD matriz, considerando a nova estrutura apresentada. Aqui eu vou fazer apenas uma ressalva. Como eu mencionei lá na nossa aula introdutória, eu sou professor desde 2005, né, universitário. E aí eu percebi com a minha experiência que alguns alunos eles tentam aprender programação através da observação da solução dos exercícios apenas. Eles não praticam. E programar, eu sempre destaco, que é um conceito, um conteúdo relacionado com a prática. Eu resido na região do Vale do São Francisco. Aqui nós temos grandes artesãos. E eles fazem carrancas, né, que são, como é que eu vou dizer assim, imagens associadas a um ser mitológico, eu posso dizer assim, que espanta maus espíritos. Eu peço perdão aos locais se eu estiver falando alguma bobagem. Né? Eu sou natural de Salvador, mas me mudei com 3 anos para o Rio Grande do Sul e aí acabei ficando um pouco distante dessa cultura. Mas o fato é que, para você aprender a esculpir algo em madeira, você vai precisar praticar aquilo. Por quê? Não basta observar as ferramentas utilizadas pelo artesão. Não basta observar a empunhadura que ele faz nas ferramentas. Não basta observar o ângulo que ele utiliza para a aplicação dessas ferramentas. Você vai ter que associar o peso das ferramentas ao peso muscular, a sua força. Então só a prática vai levar vocês à habilidade de esculpir uma carranca. Logo, a programação também se vale da prática. E aí eu percebi que os meus alunos eles resumiam os seus estudos a tentar compreender as minhas respostas.
Então, raramente um aluno chegava com a solução própria, dizendo, ó, professor, tentei resolver o exercício tal e parei aqui. Normalmente eles vinham falando, não entendi, professor, o que o senhor fez na linha X. E aí, ao perceber isso, associado ao baixo desempenho, em média, que os alunos tinham nas disciplinas que eu ministrava, eu percebi que eu tinha que impor alguns desafios aos alunos. Então, eu apresento alguns exercícios e não dou acesso a eles às respostas. Eu apresento elas em sala de aula e comento, mas eu não permito que eles fotografem o quadro, já que aquela resposta é algo com direito autoral meu, né? Então, normalmente eu gero o exercício, né? Eu digo normalmente porque às vezes eu utilizo a bibliografia básica, complementar, ou até a internet para localizar alguns exercícios. Mas eu que implemento a solução. Então aquilo ali é algo que é de minha propriedade, tenho, né, propriedade intelectual sobre aquela solução. Então eu não permito que eles fotografem ou copiem, eles simplesmente eu apresento e comento com eles para que eles entendam. Aí agora eu esbarrei num problema, né? Porque se eu demonstrar para vocês a solução desses exercícios que eu não disponibilizo a solução, os meus alunos vão ter acesso à solução. Então eu peço desculpas a quem está tendo acesso ao canal, né? Porque eu vou ter que deixar esses desafios para vocês. E este aqui é o nosso primeiro exercício que vai ser um desafio. Tentem implementar, é muito importante para vocês, né, retomarem os conceitos ou aprofundarem aqueles que ainda têm uma visão superficial de ponteiros e alocação dinâmica de memória em C. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, né, e vou encerrar por aqui a nossa videoaula. Valeu!